No vídeo anterior, eu falei sobre 3 atitudes que atraem a presença de Deus. E neste vídeo eu quero falar sobre as atitudes que retraem a presença do Senhor, que cortam essa conexão do Senhor em nossa vida. Não que Ele venha se afastar totalmente, mas a nossa percepção, se tivermos essas atitudes que desagradam ao Senhor, a nossa percepção de Deus, até mesmo da nossa fé, ela vai se enfraquecendo ao longo do tempo. É por isso que é atitudes que retraem a presença de Deus. E eu quero ler aqui em Isaías, capítulo 58, versículo 3 e o 4, que diz: dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis do vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. O povo de Israel, ele praticava disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da lei. Porém, essas disciplinas, elas estavam desacompanhadas de atitudes, de práticas que Deus ele queria do seu povo e requer de nós também. Estavam desacompanhadas de sinceridade, de misericórdia, de amor, de justiça. Estavam desacompanhadas dessas atitudes. E com isso Deus ele não estava mais aceitando o sacrifício, os jejuns, aquelas práticas espirituais do povo de Israel. E hoje eu quero citar aqui 4 atitudes que podem também fazer com que Deus ele venha se desagradar da forma que estamos buscando a presença dele. E eu já vou logo citando aqui essas atitudes. E a primeira atitude que é um clássico. Todos nós temos essa tendência de ter essa atitude. Se não pedirmos para o Espírito Santo nos sondar, nos policiar, nós podemos até adquirir como hábito, que é a murmuração. A murmuração é uma atitude que retrai a presença de Deus. E o que é a murmuração? A murmuração é reclamação constante. Ou seja, não é muitas vezes você reclamar de uma coisa dali, né, ou aqui, mas já é um hábito que até mesmo a pessoa ela não se percebe, mas quem ouve percebe, quem está perto percebe. Mas a pessoa ela está tão acostumada a reclamar de tudo que ela nem percebe. E isso é algo que Deus ele desagrada e até mesmo abomina. E eu quero ler aqui em 1 Coríntios 10:10, que diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. De quem o autor está falando aqui? Do povo de Israel, que pelas suas reclamações constantes ficaram prostrados no deserto, não entraram na bênção, não entraram na terra prometida, porque eles provaram, eles tentaram a Deus, eles provocaram a paciência de Deus. Então que nós possamos orar pedindo ao Senhor que nós não venhamos ter como prática a murmuração, que Ele venha sondar a nossa vida, que nós não venhamos ter como prática reclamar de nós mesmos, reclamar da nossa casa, reclamar da nossa família, reclamar do nosso emprego, às vezes da igreja, né? Mas que possamos pedir ao Senhor misericórdia, ajuda, que ao contrário da murmuração, o que é o contrário da murmuração? É a gratidão, é um espírito satisfeito, que mesmo que as coisas não estejam da forma que a gente esteja esperando ou queira, mas a gente é grato por tudo aquilo que Deus ele já proporcionou para a gente.
Então, a primeira atitude que afasta, que quebra essa conexão, essa sensibilidade de Deus, né, de nós com o Senhor, é a murmuração. A murmuração. E o segundo é o desamor. Quando nós não amamos genuinamente, eu não falo nem sobre Deus, né, porque é fácil amar Deus. É genuinamente o nosso próximo e não só aqueles a quem a gente acha que é digno no nosso amor. Ah, irmã, mas é difícil, é difícil. É por isso que os valores do reino de Deus, eles são contrários aos valores do mundo, porque o mundo ele fala para você amar só aquele que te faz bem, aquele que te recompensa, mas o reino dos céus não. Ele vem com o valor que nós temos que amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, bendizer o que nos maldizem. E é claro, com a nossa própria força, nós não conseguimos isso, porque é algo do céu, é algo da eternidade, é algo que vem de Deus. Então, o desamor é algo que retrai. Eu posso estar muito bem fazendo práticas espirituais, orando, jejuando, né, trabalhando para Deus e tendo desamor no meu coração, não tendo capacidade para amar. E Deus, ele é amor. E por que Deus ele não estava mais aceitando ali os jejuns do povo de Israel? Porque eles praticavam injustiça, viviam brigando entre si, colocavam cargas ali, né, nos servos, nos trabalhadores, além do que podiam suportar, não exerciam a misericórdia, ou seja, tinha desamor. Então, o contrário do desamor é o amor. E quando nós começamos a exercer o amor para com aqueles que não nos amam, ou que não nos querem bem, o céu ele se abre. O céu ele se abre para nós. Algo de extraordinário, sobrenatural começa a acontecer na nossa vida. Nós conseguimos entender o Evangelho, nós conseguimos sentir o amor de Deus pela nossa vida. Porque aquele que não tem capacidade de amar o próximo é porque ele não se ama. E ele ainda não sentiu de forma genuína a presença, no caso, o amor de Deus pela vida dele. Né? Então, a segunda atitude que pode quebrar essa conexão é o desamor, que possamos pedir, Senhor, me dá um coração amável, me ajude a amar, Senhor. E é em todo o tempo essa oração, é quase todos os dias. Amém? E a terceira atitude, falta de perdão. A falta de perdão, ressentimento, são correntes que aprisionam a nossa alma. A gente pensa que quando a gente não libera perdão, a gente está afetando o outro. Não, mas é a nós mesmos que nós estamos afetando. E para atrairmos a presença do Senhor, é necessário liberar perdão. Na oração do Pai Nosso, Jesus lhe citou: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, Deus ele espera da nossa parte que assim como ele nos perdoa quando nós o ofendemos, que ele nos perdoa, ele espera que nós venhamos perdoar aquele que nos ofendem, para que o céu também possa se abrir, para que possamos andar em comunhão com Deus. Então, a falta de perdão, ela é um grande inimigo também, e é também um exercício diário, né, de perdoarmos quem nos ofende, né, e também de querermos que as outras pessoas nos perdoem também, porque podemos também machucar as outras pessoas, às vezes sem perceber, né, com atitudes, com palavras. Então, o perdão é uma via, né, de mão dupla. Eu perdoo, o meu próximo me perdoa. E se eu perdoar o meu próximo e ele não me perdoar, já é ele com Deus. Mas eu tenho que entender que aqui na minha mente eu já liberei perdão. Eu quero viver em paz com o meu próximo. Então essa é a terceira atitude. E a quarta atitude e última, porque também, assim como tem muitas outras atitudes que atraem, existem também muitas outras atitudes que retraem a presença de Deus, ou que até mesmo pode afastar, né, Deus, como pecados, enfim. Mas o último aqui que eu quero citar é falta de interesse em buscar Deus, preguiça, descaso com as coisas de Deus.
a pessoa que não se esforça para nada, a pessoa que quer que Deus ele derrame tudo do céu de graça. A pessoa que não se esforça para ler a palavra, para tirar um momento de oração, para ir para a igreja, para se congregar, né? Ainda mais nos dias de hoje, na internet, a gente pode colocar qualquer coisa, qualquer pesquisa ali ali, e pode vir pregações de todo tipo que você quiser, cultos online. Então, hoje há uma grande barreira para o povo se congregar, né? Mas a Bíblia diz, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Então, é a congregação, é a unidade, nós aprendermos uns com o outro, faz parte também de atrairmos a presença de Deus para a nossa vida. Então a pessoa ela não se esforça, é um descaso. É incrível que para as outras coisas a gente se esforça para correr atrás do pão, né? Porque realmente passar fome é ruim, ficar com muitas dívidas é ruim, mas a gente faz o que? A gente pega lá das entranhas força e faz. E por que para Deus não? Para Deus, quando eu sentir vontade, ou às vezes eu nem sinto vontade, né? Então, a preguiça, ela é uma grande barreira para retrair a presença de Deus. Deus ele quer que nós venhamos nos esforçar. A palavra de Deus diz: porfiai por entrar pela porta estreita, ou seja, é perseverança, é esforço. Não que Deus não venha nos entender, que às vezes a gente está cansado, mas tem o descanso também. Só que eu estou falando no sentido de que a pessoa ela não se esforça, realmente nem um pouco. Então a preguiça, ela nos afasta da presença de Deus, o descaso. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele lutou com o anjo a noite inteira e com isso adquiriu a sua bênção. Ou seja, Deus ele quer que nós venhamos ser nesse sentido como Jacó, que não abandonou ali a presença de Deus. E não só pela questão de uma bênção, mas pela própria presença de Deus. Então essas são as atitudes que retraem a presença de Deus na nossa vida. Que venhamos pedir misericórdia para Deus, que venhamos pedir força ao Senhor, porque nós queremos morar no céu. Nós queremos participar do arrebatamento, ou se não acontecer o arrebatamento, se ele vier de forma particular, nós queremos encontrar com Cristo. E com isso, nós devemos nos esforçar. Amém? Então, que essa palavra hoje possa abençoar a tua vida, trazer clareza para a nossa mente, para as nossas vidas, porque perto está o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.